Vasco anunciou a contratação de Nenê, a sensação era de que estávamos vivendo um déjà vu. Afinal, o meia é um velho conhecido da torcida cruzmaltina. Algo que chama ainda mais atenção nesse caso é o fato dele estar voltando para São Januário após ter atuado nas últimas temporadas com a camisa do Fluminense, um dos maiores rivais do Vasco. Jogar por clubes rivais e criar identificação com eles não é exatamente uma novidade no futebol brasileiro, mas muitas vezes o fato de jogar em um rival pode sim dificultar a vida de um jogador quando ele acaba voltando para o clube que defendia antes. Assim como o Nenê, já tivemos outros casos de jogadores que viraram a casaca e algum tempo depois reviraram a casaca, se é que podemos dizer assim. Será que você lembra de todos eles? E como é que será que foi o desempenho depois que eles voltaram? Vamos dar uma olhada. Assim como o Nenê, um jogador que vestiu as camisas de Vasco e Fluminense com alguma alternância foi Leandro Amaral. O atacante teve grande destaque no futebol brasileiro em 2007 jogando com a camisa do Vasco. No ano seguinte, o Fluminense contratou o jogador para a disputa da Libertadores. Porém, após uma longa disputa judicial, o Vasco conseguiu trazer Leandro Amaral de volta para São Januário. As boas atuações naquele ano até fizeram a torcida perdoar o jogador pela troca. Mas na temporada seguinte não teve jeito. Leandro decidiu voltar a vestir as cores do Fluminense. Apesar de todo o imbróglio, o atacante não teve uma passagem de destaque pelo tricolor, muito devido a uma grave lesão que o atrapalhou até o final de sua carreira. Curiosamente, em 2010 ele chegou a ser contratado pelo Flamengo, mas foi uma passagem muito rápida e completamente apagada. Quem também se transferiu algumas vezes entre Vasco e seus rivais foi o maestro Felipe. O jogador começou a sua carreira pelo clube de São Januário em 1996 e viveu muitos anos de sucesso por lá, mas acabou parando no maior rival em 2003. Até hoje, muita gente lembra das grandes atuações dele com a camisa do Flamengo no Carioca de 2004. Felipe ainda jogou pelo Fluminense em 2005, antes de voltar ao Vasco em 2010, onde encerrou a sua carreira, certo? Errado. Depois de rescindir com o Vasco em 2012, o jogador voltou para o Fluminense em 2013 e, apesar de toda a sua identificação com o cruzmaltino, ele pendurou as chuteiras mesmo, foi pelo tricolor. Já um grande ídolo do Fluminense, Fred nunca atuou por outros times do Rio, mas não podemos dizer o mesmo em relação a Minas Gerais. O atacante iniciou a carreira em 2003 pelo América Mineiro, mas explodiu mesmo para o Brasil foi vestindo a camisa do Cruzeiro. Alguns anos mais tarde, em 2016, já com uma carreira consolidada, Fred foi anunciado como reforço do Galo. Curiosamente, na época, ele dizia que estava em casa, pois toda a sua família era atleticana. Sua família toda atleticana. Pois bem, não demorou muito e Fred saiu do Atlético e voltou a vestir a camisa do Cruzeiro em 2018. E dessa vez, não é que a família era cruzeirense? A minha família inteira é cruzeirense. Quando se fala em trocar de time, um nome vem à mente de quase todo mundo: Diego Souza. Pois é, um dos grandes nômades do nosso futebol chama a atenção por já ter atuado por quase todos os grandes do Brasil. Mas por incrível que pareça, até o momento ele só voltou uma vez para um ex-time após ter atuado por um rival direto. Diego surgiu no Fluminense em 2003, em 2005 foi jogar por empréstimo no Flamengo, em 2011 defendeu o Vasco e em 2016 voltou ao clube de origem. No entanto, a passagem pelo Fluminense durou apenas 3 meses e não deixou saudades por lá. Ah, e no Rio ele ainda jogou pelo Botafogo em 2019. Lembrando que o Diego também já jogou pelos rivais Atlético Mineiro e Cruzeiro, além de Palmeiras e São Paulo. Mas, como foi destacado, nunca retornou a nenhum desses clubes após ter atuado pelo rival. Curioso, não? Nos anos 90 e 2000, um personagem muito marcante foi o baixinho Romário. O jogador é mais um dos que chama a atenção pelas indas e vindas do futebol. Revelado pelo Vasco nos anos 80, ele defendeu as cores do Flamengo em 1995 após ser eleito o melhor jogador do mundo. E podemos dizer que Romário foi muito bem pelo rubro-negro, o que não impediu que ele voltasse ao Vasco em 1999. Na época, o retorno do atacante dividia muito a opinião dos torcedores. Parte deles pegava no pé por conta da identificação que o jogador criou com o Flamengo e a outra parte preferia deixar isso de lado e focar nas grandes atuações que ele tinha com a camisa do Gigante da Colina. Romário ainda defendeu o Fluminense 2 vezes, em 2002 e em 2004, antes de voltar pela última vez ao Vasco em 2007 para marcar o seu 1000º gol. E quando se fala de Romário, não tem jeito, temos que falar de Edmundo. Com passagens pelas categorias de base do Botafogo, Edmundo foi revelado pelo Vasco em 1992. 3 anos depois, ele formou o pior ataque do mundo, ao lado de Sávio e Romário no Flamengo. A passagem apagada pelo rubro-negro contrasta com o retorno de Edmundo ao Vasco em 1996. No ano seguinte, ele viveu seu auge, sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro.
Mas mesmo com toda a sua identificação com o Vasco, isso não impediu Edmundo de também defender as cores do Fluminense em 2004. O jogador ainda voltaria a vestir a camisa do Vasco em 2008. Pensa que acabou por aí? O Edmundo conseguiu uma façanha parecida em São Paulo. Outro clube que ele nutre grande identificação é o Palmeiras. Sua primeira passagem pelo Verdão foi em 1993 e marcada por muitas conquistas. Mas parece que se o Edmundo faz muito sucesso num clube, ele não pode repetir isso no rival. O jogador teve uma passagem muito apagada pelo Corinthians em 1996 e chegou até a defender o Santos no ano 2000, antes de novamente vestir a camisa do Palmeiras em 2006. Tão polêmico quanto Edmundo, Emerson Sheik é outro jogador que foi e voltou algumas vezes. O atacante ganhou os holofotes no Brasil pela primeira vez com a camisa do Flamengo em 2009, quando ganhou o Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, ele repetiu a façanha, mas jogando pelo rival Fluminense. Sheik ainda vestiu a camisa do Botafogo em 2014, antes de voltar para o Flamengo em 2015. E não podemos ignorar que outro clube muito ligado ao jogador é o Corinthians, apesar dele ter sido revelado pelo São Paulo. Mas nesse caso, ele nunca retornou ao tricolor paulista. Já um ídolo inesquecível dos rubro-negros que vestiu a camisa dos rivais é Petkovic. O jogador entrou para a história do Flamengo ao marcar o gol de falta que garantiu o tricampeonato carioca do Mengão contra o Vasco em 2001. Curiosamente, um ano depois, o grande carrasco dos vascaínos foi parar em São Januário, onde também conquistou um estadual. Em 2005, Pet defendeu o Fluminense, mas 4 anos depois consolidou seu nome de vez na história do Flamengo ao retornar para o rubro-negro e ser peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro, que não vinha há 17 anos. Indo para o Nordeste, temos o ícone, a lenda do futebol pernambucano, Carlinhos Bala. O imparável atacante começou a carreira no Santa Cruz em 1999. Em 2001, vestiu a camisa do Náutico pela primeira vez, mas logo voltou para o Santa, onde teve grande destaque em 2005. Já em 2007, Carlinhos Bala defendeu as cores do Sport. Pouco tempo depois, em 2009, lá estava ele de volta ao Náutico. E em 2011, adivinha? No Sport de novo. Mas não para por aí. No ano seguinte, ele defendeu o Santa Cruz mais uma vez. O jogador chegou a pendurar as chuteiras em 2018, mas em agosto de 2021 resolveu voltar ao futebol aos 41 anos. Vida longa ao rei de Pernambuco! Como podemos ver, muitos desses retornos foram marcados por novas passagens de sucesso, já outras nem tanto. No caso de Nenê, podemos dizer que sua primeira passagem por São Januário foi positiva. Mesmo assim, o jogador chegou até a ser vaiado pelos vascaínos quando defendia o Fluminense. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos para ver se essa volta com o ex vai render um final feliz para Nenê e a torcida do Vasco. Comenta aí embaixo o que você acha do retorno do jogador e fique ligado nos próximos vídeos. Tá a fim de uma parte 2? Comenta aqui embaixo. Um forte abraço!